Agradeço. Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui essa tarde com vocês, conversar um pouco de um tema que eu gosto muito e eu já vou explicar por que eu gosto tanto. Eu sou formada em biblioteconomia e me encaixei muito nessa área, é um tema que nós estudamos muito na biblioteconomia e eu usei muito ao longo do meu percurso na pesquisa. E aí vocês já vão descobrir por que é tão importante numa pesquisa acadêmica, é isso que a gente vai falar hoje. Então, eu sou bibliotecária de formação e tenho o doutorado em Política Científica e Tecnológica aí pela Unicamp, a mesma formação do professor Altair. Bom, também agradeço o convite, Altair, e agradeço por todos que responderam o questionário. Parecia meio estranho mandar um questionário assim antes, mas foi muito importante para eu focar nas dúvidas principais que a gente vai falar então, porque é um tema muito extenso, dá para falar sobre muita coisa, então eu escolhi focar em algumas coisas. Eu vou colocar aqui para vocês a apresentação e se alguém quiser interromper a qualquer momento, peço que fiquem à vontade, tá? É para ser uma conversa, uma coisa bem dinâmica, que é para ser útil para vocês. E ao mesmo tempo está bem resumido, porque a outra parte depende de vocês. Então, eu vou passar o conteúdo aí, o básico do conteúdo, para a gente ir explorando essas vertentes, tá? Então, o título é Estratégia de Busca e Organização. O propósito principal da oficina de hoje é expandir e acrescentar qualidade ao que vocês já sabem. Tá? Então, vamos falar um pouco de fontes de informação, estratégias de busca, organização das buscas e a organização do material recuperado também. Quando a gente pensa numa pesquisa acadêmica, numa pesquisa científica, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual fonte de informação a gente vai escolher. Porque hoje, com a internet, o que mais tem na rede é informação. Mas como saber qual informação é útil? Porque, por exemplo, um site, seja de um jornal, de uma revista, te leva a uma gama imensa de informação. E uma revista científica, por exemplo, também. Então, cada porta que você escolher é um caminho imenso, porque o tanto de informação disponível hoje na rede é imenso. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar são sobre as fontes de informação. Existem fontes primárias, secundárias e terciárias. O que é uma fonte de informação primária? São documentos que registram informações primárias. Então, por exemplo, teses e dissertações, relatórios técnicos, patentes, projetos, são como se fossem dados brutos de uma pesquisa ou de uma pesquisa em andamento. São informações primárias. O segundo tipo de fonte de informação são as secundárias, que trazem, que agregam fontes primárias. Então, por exemplo, livros. O livro, ele tem um resultado de uma pesquisa, por exemplo, mas ele já recebeu um trabalho maior, então ele se torna uma fonte secundária. A internet, por exemplo, é um exemplo clássico, porque você encontra links para muitos lugares. Os links são secundários, ele sempre te leva para outro lugar. E existem as fontes de informação terciárias, que agregam as secundárias e as primárias. Então, por exemplo, bibliografias de bibliografias, é como se fosse um compêndio com um monte de referências bibliográficas, e as revisões de literatura, porque o autor de uma revisão de literatura cita muitos outros autores para construir aquele argumento. Aí vocês notem que eu coloquei em vermelho alguns, teses e dissertações, livros, internet. Esses que estão em vermelho são exatamente as fontes de informação científica. Então, quando a gente fala de pesquisa científica, a gente tem que trabalhar com o conteúdo científico. A gente não pode, por exemplo, abrir a Veja, ou a revista Isto É, ou o jornal Estadão, e achar que o conteúdo que eles têm serve para o nosso referencial teórico. Eles podem servir como objeto de análise, aí é outros 500.
mas para referencial teórico, esse tipo de fonte não serve. Então, o primeiro caminho são as teses e dissertações. Por quê? Elas trazem o resultado de pesquisas científicas direto da universidade. Então, é o que tem mais quentinho em termos de resultados de pesquisa, está numa tese de dissertação. E o segundo caminho são os artigos científicos. E por que que hoje a gente trabalha muito mais com artigo científico do que com tese de dissertação? Porque apesar de tese de dissertação ter passado por uma banca de avaliação, os artigos científicos passam pela mesma banca de maneira cega. Todos os professores que analisam o artigo não conhecem os autores, eles analisam o conteúdo, a construção. Então, é um tipo de análise muito mais imparcial, que é o que a gente chama de análise por pares. Então, hoje, citar um artigo científico traz muito mais, qual seria o termo? Traz muito mais confiabilidade à sua pesquisa do que citar uma tese de dissertação, por exemplo. Mesmo assim, quando você está no início de uma pesquisa, o caminho inicial são as teses e dissertações. Então, a primeira coisa a se fazer é olhar as bibliotecas digitais de teses e dissertações. Pode-se começar pelas bibliotecas de universidades, como da USP, da Unesp, da Unicamp. Outra possibilidade é ir direto para o portal Domínio Público, que traz todas as teses e dissertações que receberam financiamento da CAPES, por exemplo. Outra possibilidade é o portal do IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. O IBICT é um portal nacional. Nele constam as teses e dissertações defendidas em todos os programas de pós-graduação do Brasil inteiro. Então, aí alguém me pergunta, mas para que então eu vou perder tempo olhando na base de teses e dissertações da USP, se posso ir direto no IBICT? Essa é uma grande pergunta, porque existem duas respostas. A primeira é, se eu sei fazer uma boa estratégia de busca, eu posso usar o portal do IBICT direto, porque aí eu vou recuperar exatamente o que eu estou procurando. Se eu não sei, pode ser que eu me embanane e que eu perca o caminho, ou seja, que eu traga muito mais ruído para a minha pesquisa, coisas que não interessam ao meu tema, do que coisas que realmente importam. Outra possibilidade é acessar as teses e dissertações no portal de periódicos da CAPES também. Eu não vou entrar em cada uma dessas, são só exemplos. O que eu trago são os números, para vocês verem a diferença. Então, por exemplo, a BDTD da USP tem mais de 92 mil documentos, sendo que mais de 54 mil são dissertações, que são resultado de mestrado, né? E teses, mais 37 mil documentos. Então, é muita coisa, é um universo imenso. Então, começar pelas bibliotecas de teses e dissertações é um caminho, porque já tem um universo imenso de informação científica para ser acessada. O repositório da Unesp, por exemplo, possui mais de 27 mil dissertações de mestrado, e mais de 14 mil teses de doutorado. Aí a gente traz esses dois números, quase 92 mil na USP, mais de 92 mil na USP, mais de 27 mil na Unesp, e a gente olha o portal do IBICT, a diferença é atroz. São mais de 465 mil dissertações e mais de quase 170 mil teses. Então, é um universo muito grande. Mas aí, outra possibilidade são ir direto para pesquisa em artigos científicos. Então, as principais bases de dados de literatura técnico-científica, eu percebi que grande parte de vocês já conhecem o Google Acadêmico, por exemplo, o Cielo, e existem outras bases interdisciplinares, como a Scopus, por exemplo, a JSTOR, a Science Direct, bases de engenharia e ciências exatas, como a Web of Science, bases só da área da saúde, como Medline, PubMed, UpToDate, tudo é uma questão de escolha. Então, não vou entrar muito nesta parte das bases de dados em si, das fontes de informação,
o foco dessa oficina é nas estratégias de busca. Por quê? Porque, independentemente da base que vocês escolham para fazer o levantamento bibliográfico, o que mais importa é o como vocês vão buscar, e não muito qual é a base, porque todas essas bases têm um monte de periódicos, um monte de artigos científicos, mas o que precisa é encontrar essas informações. Nenhuma dessas bases é pobre, por exemplo, nenhuma delas tem problemas de conteúdo ou falta, nenhuma delas tem pouca coisa, nenhuma delas seria perda de tempo, vamos dizer assim. Então, é difícil dizer os contras dessas bases em termos de abrangência de conteúdo. Por isso, qualquer uma que vocês escolherem vai ter bastante trabalho, vai ter bastante coisa para trabalhar e para recuperar. Então, aí a grande pergunta é como recuperar? Hoje, a gente tem a internet, a gente não precisa mais ficar folheando os livros em busca da informação que a gente está buscando. Mas, justamente por ter a internet e o tanto de informação que tem disponível hoje, que você precisa de uma estratégia de busca. Para quê? Para aumentar a eficiência e diminuir o tempo que você está fazendo aquilo. E essas duas variáveis aumentam a qualidade. Então, por exemplo, eu peguei aí o Google Acadêmico, que é o Google Scholar, e fiz uma pesquisa bem simples, com uma expressão bem fraquinha, só para a gente fazer um teste. Eu coloquei feminismo no Brasil, simplesmente assim, naquela caixinha da busca simples. E eu recuperei 107 mil documentos. Então, 107 mil. Quando eu olho isso, me dá até fraqueza. Eu olho, nossa, quantos dias eu vou gastar para olhar tudo isso? Eu não vou gastar nenhum dia, é óbvio, porque essa busca não serve. Ela não diz nada sobre nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre a estratégia de busca. É uma pergunta ou um conjunto de perguntas formado por palavras, pode ser palavras da linguagem natural ou palavras-chave, descritores de vocabulários controlados, por exemplo. A área da saúde trabalha muito com vocabulários controlados, que são termos usados especificamente naquela área. E, junto com esses termos, você coloca operadores booleanos. Então, para que construir uma pergunta? Para que você não digite feminismo no Brasil e queira que dentro deste vácuo, porque não dá para saber ao certo o que você quer saber nessa pesquisa, você diga para o Google por que você não traz o que eu estou querendo. Aí ele te diz porque você não está dizendo exatamente o que você quer. Então, quanto mais refinada e clara for a pergunta, mais qualidade vai ter o resultado dessa pesquisa. Então, o que são os operadores booleanos? São operadores de junção ou eliminação dentro da expressão de busca. Os mais comuns são o ou, o e e o não. Esses três são usados em todas as bases de dados, sem exceção. O que acontece é que, além desses três, cada base utiliza um universo maior e vários outros operadores booleanos. Então, quando você escolhe a base que você vai buscar, a primeira coisa a se fazer é estudar um pouco sobre como aquela base funciona e qual linguagem ela entende. Então, por exemplo, o Google Acadêmico, ele não precisa necessariamente desse tipo de operador booleano. Ele já insere automaticamente na sua busca, se você digitar só aquele termo, por exemplo, feminismo no Brasil, ele colocou ou implícito entre as três palavrinhas. Então, para ele foi feminismo ou no ou Brasil. E o que isso significa? O ou, ele é para buscas extensas. É quando a gente quer conhecer um universo inteiro. Então, ele soma todos os sinônimos colocados na expressão. O segundo passo, depois daquela busca, seria limitar ao assunto que eu realmente quero saber. Então, usaria o e, para limitar para alguns artigos de um tema muito mais específico dentro daquele conjunto maior. O não, ele é usado para diminuir o conjunto, excluindo termos parecidos. Então, são os termos sinônimos, mas que têm significados diferentes. Então, por exemplo, jaguar. Você tem o jaguar animal, que é como se fosse aquele lince, né? Mas também tem o jaguar carro.
Então, o não, ele serve para dizer para a base qual sinônimo você está querendo. Então, por exemplo, se eu quero jaguar carro, eu vou dizer não animal. Tá? Então, um exemplo mais prático com assunto, com um tema. Por exemplo, quando a gente usa o E com o assunto diabetes e autocuidados, significa que eu estou buscando artigos que falem dos dois temas juntos. Então, quais são os autocuidados que uma pessoa com diabetes precisa ter no seu dia a dia? Suponha que seja essa a minha pergunta. Aí eu coloco diabetes e autocuidados. Mas se eu quero conhecer um pouco dos dois universos, um pouco sobre diabetes e sobre autocuidados, e não importa se os dois conversem, eu uso o ou, e aí eu uno os dois conjuntos. E a questão do não, se eu quero só artigos sobre diabetes e não autocuidados, aí eu coloco não. Certo? Tudo bem até agora, né? Se alguém tiver alguma dúvida em algum momento, só abre o áudio, porque eu não vejo vocês, tá? E aí já lança a pergunta. Se alguém colocar alguma coisa no chat também, já pode perguntar direto com o áudio. Então, aí eu fui direto, voltei para aquela busca, feminismo no Brasil, no Google Acadêmico. E eu coloquei entre aspas. O que significa colocar entre aspas? Significa que eu quero a expressão exata. Então, como é uma palavra composta, colocar entre aspas traz exatamente aquilo que eu estou pedindo. Lembra que tinha dado 107 mil resultados aquela busca sem nada. Só de colocar entre aspas, já diminuiu para 4.580. Então, aqui eu sei que todos esses documentos falam realmente sobre feminismo no Brasil, porque eu pedi a expressão exata. Se você pediu, ele acata, porque ele entende, é a linguagem que ele entende. Outra possibilidade, eu quero refinar um pouco mais. O que eu quero saber? Eu quero saber a história do feminismo no Brasil. Então, junto com aquele primeiro termo, entre aspas, eu coloquei história. Aí diminuiu mais um pouquinho. Foi para 4.390. E aí eu fiz um teste. E aí eu coloquei o file type 2.pdf para filtrar somente os documentos em PDF. E, na verdade, esse file type é uma dica geral para vocês. Porque quando está buscando, por exemplo, uma imagem, um GIF, ou um tipo específico de documento na internet sobre determinada coisa para fazer um trabalho, um artigo, qualquer coisa, você coloca o file type e ele traz os documentos daquele tipo que você está buscando. Então, esse foi só um exemplo nesse sentido. E aí, eu voltei para aquela busca da história do feminismo no Brasil e falei, mas eu quero saber sobre a identidade da mulher negra dentro da história do feminismo no Brasil. E aí, eu tive um resultado. E aí, a gente cai naquela pergunta. Aquela busca de 107 mil é péssima, porque eu não tenho tempo para olhar os 107 mil. E uma busca que tem só um resultado? Ela é péssima também. Por quê? Que revisão de literatura no levantamento bibliográfico que a gente faz, que tem apenas um documento para a gente se basear. Quando a gente faz um levantamento bibliográfico, é necessário que a gente mostre um caminho de desenrolar daquele tema. Então, a gente trabalha com no mínimo 10, 15 trabalhos, no mínimo, para construir de maneira sólida e mostrar o desenho que aquele tema teve ao longo dos anos e foi se desenvolvendo, por exemplo. Você pode fazer uma análise linear ao longo dos anos. Então, quando a gente tem só um resultado, essa busca fracassou, tá? Você guarda esse documento, mas precisa voltar e rever o que foi de errado. Então, nesse caso, o que está de errado? Pode ser a minha pergunta. A minha pergunta pode estar errada. Então, a gente vai lá e reformula. Eu quero saber a identidade da mulher negra dentro do feminismo, não necessariamente no Brasil. Então, aí, eu tirei feminismo no Brasil, coloquei só feminismo, identidade mulher negra, e já subiu para 36. Então, se todos esses 36 documentos realmente tiverem a ver com a identidade da mulher negra no feminismo, tá ótimo. É mais do que excelente, tá mais do que bom.
para uma revisão de literatura sobre o tema. Então, essa é uma busca boa. Vou conseguir olhar os 36 documentos, com certeza, tranquilamente. Uma outra possibilidade é ir para a busca, para a pesquisa avançada, porque tudo isso que a gente fez até agora foi nessa caixinha da pesquisa simples. Eu conheço muita gente que se gaba de usar a pesquisa avançada. Nossa, porque eu vou lá, filtro isso, filtro aquilo, não sei o que lá. Só que, gente, usar a pesquisa avançada ou a simples, dá na mesma. O que mais importa é o jeito que você está buscando. Então, por exemplo, o Google, ele traz várias facilidades que você não precisa usar a pesquisa avançada. Por que eu estou dizendo isso? Aqui do lado esquerdo da telinha, ele separa os anos, a classificação por relevância e por idioma. Então, isso aqui já é um jeito de filtrar sem precisar usar a pesquisa avançada. Se você usa a pesquisa avançada, fica melhor. Porque, por exemplo, aqui eu coloquei a palavra movimento como sendo necessariamente importante para ser recuperada. Dentro aí, então, dentro do movimento feminista, a identidade da mulher, e aí eu também filtrei por período, eu coloquei entre 2008 e 2018, porque algumas pesquisas são feitas um recorte temporal. A gente faz uma análise, quando o tema é muito extenso sobre, quando existe, né, uma análise muito extensa sobre aquele tema, a gente precisa fazer um recorte para dar uma ênfase maior, por exemplo. E aí, nesse caso, a pesquisa avançada traz essa possibilidade e diminui de 36 para 24 documentos. Eu trouxe aqui outros exemplos para vocês se animarem, tá? Não se desanimarem. Esses exemplos estão em inglês porque eles são do meu doutorado. E aí, no caso, eu só não traduzi. Eu trabalhei com umas bases internacionais, então a busca precisava ser em inglês. As expressões de busca são riquíssimas, dá para fazer muita coisa. Então, por exemplo, a primeira busca é sobre lixo eletrônico, essa busca simples. Luciara, Oi? rapidinho, antes de avançar, só tem uma pergunta aqui no chat que eu vou fazer para Sim. ti, para que não, talvez a gente não perca ninguém no caminho, né? O Mikael Joia. perguntou assim: como você faz para acessar a pesquisa avançada aí no Google Scholar? Ah, boa pergunta. Esses 3 tracinhos aqui do lado do Google Scholar, aqui, ó, tá vendo? Esses 3 tracinhos. Você abre uma tela e ele traz várias opções. E a pesquisa avançada tá ali naqueles 3 tracinhos. Tá certo? E aí, conforme você clica lá, ele já abre essa telinha. É só essa telinha simples mesmo. Ele não tem uma opção muito extensa. Tudo bem? Ele falou certo. Pode usar o microfone quando for assim, Mikael, fica à vontade. Muito bem, vamos lá então. Então, aí mostrando o tanto de possibilidades que dá para fazer com uma expressão de busca. O tema do meu doutorado era a reciclagem de resíduos eletroeletrônicos. Então, a primeira busca simples que eu fiz foi para ver tudo o que existia sobre lixo eletrônico. Por isso que eu coloquei esse termo simples, só lixo eletrônico. E todos esses termos em preto aqui são partes de artigos e patentes. Então, título, resumo, reivindicações, descrições. É um jeito que a base tinha de entender, só isso. A segunda busca que eu fiz foi para saber como a China estuda a questão do lixo eletrônico. Então, eu coloquei END China, trabalhando também com os mesmos campos de recuperação. Depois, mais para frente, depois que eu já tinha lido uma boa parte de documentos, eu queria saber tudo o que existia sobre as políticas de reciclagem. E aí, nesse caso, eu já tinha todas as políticas em mente, eu já conhecia os nomes das políticas. Então, eu fiz uma pesquisa para englobar todas elas. Eu coloquei a Diretiva UI, ou a China ROSS, ou a Índia ROSS, ou a Convenção de Basileia, Convenção de Estocolmo e as políticas nacionais de meio ambiente. Por isso eu fui somando, porque existiam artigos que faziam comparações.
Então, trabalhava com todas. Então, eu queria o universo sobre aquilo. Esse tipo de expressão, qual é a pergunta? A pergunta foi: quais estudos discutiram as políticas ambientais que regulam a reciclagem de resíduos eletroeletrônicos no mundo? A pergunta era essa, super específica e clara. Então, a primeira expressão ficou aquele termo simples, lixo eletrônico, e aí eu quis expandir um pouco mais, porque eu percebi que existiam vários jeitos de falar sobre a mesma coisa. Para alguns era um lixo eletrônico, para outros era um resíduo, para outros era sucata. Então eu precisei colocar sinônimos daquele termo. Por isso eu adicionei termos sinônimos. Separei, pedi para a base separar em no máximo 5 palavras de distância, que é esse 5D aqui, do termo reciclagem, porque eu queria que estivesse realmente ligado um ao outro. E aí eu filtrei com o END pelas políticas ambientais, e a expressão ficou desse jeito. Então, o termo simples, lixo eletrônico, com todos os sinônimos de eletrônico, elétrico, computador, os jeitos diferentes que existem de se referir a resíduo, lixo, sucata, separado de 5 palavras da palavra reciclagem, e aqui tem esse mais. O que é esse mais? Significa que, como sufixo, pode vir qualquer coisa que eu não saiba. Então, por exemplo, pode ser reciclagem, reciclável, reciclado. Então, eu coloco o mais quando eu quero englobar sufixos diferentes para aquela palavra. E aí, o AND para filtrar pelas políticas que eu já conhecia. Outra possibilidade que eu precisei fazer foi estudar a reciclagem especificamente dos plásticos dentro da sucata eletrônica. E aí o que aconteceu? Antes de eu montar essa expressão enorme de busca, eu precisei fazer um estudo prévio sobre quais são os tipos de plástico. Porque eu não poderia colocar simplesmente plástico, que é esse termo roxo aqui. É muito genérico. Olha o tanto de tipo de plástico que existe num celular, por exemplo, num computador. É esse tipo de sucata eletrônica que eu estou falando. Não é um vidro de suco, por exemplo, que a única coisa que tem ali naquele vidro é o vidro e a tampinha de metal. Não, esse é um equipamento muito mais complexo. Então, depois que eu estudei quais eram os tipos de plástico que tinha nesse tipo de resíduo e validei com pesquisadores da área que eram especialistas nisso, eu montei essa expressão de busca. Então, aí eu segui o mesmo jeitão. O primeiro termo simples, com todos os sinônimos, filtrando o termo reciclagem com o mais, para vir nos sufixos que eu não conheço, e somando ao universo de plásticos. E esse W, ele é um booleano de separação de no máximo 3 palavras entre uma e outra. Ele é específico dessa base que eu usei. E olha só que interessante, a minha expressão não estava dando certo antes de eu colocar esse W. Eu fiquei uma semana para fazer essa expressão de busca. Testando e mudando, vocês veem os parênteses que separam expressões e microexpressões dentro da expressão maior. Tudo é importante. Então, como que eu fiz essa expressão funcionar? Eu pedi ajuda para o editor da base. E aí ele me respondeu falando, olha, talvez o seu problema seja só esse. Testa com esse W. E aí eu coloquei o W e a expressão deu certo. Então, a gente não sabe tudo. Uma coisa muito importante durante a pesquisa é esse pedir ajuda. E se você pode pedir ajuda tanto para tutoriais que a gente encontra na internet. Nesse caso, eu não tinha encontrado porque eu não sabia qual era a ajuda que eu estava precisando. Então, aí eu fui falar com um especialista. Então, eu separei esse W da palavra recuperação, purificação e reuso. E aí a expressão deu certo. Então, aquilo que eu estava falando sobre o jeito de buscar e os booleanos, cada base tem uma. O Google, por exemplo, ele entende expressão exata, entre aspas, e o não, ele também entende como hífen. Então, em vez de colocar não ou not, você pode colocar só um hífen, igual aqui, jaguar, ele quer o carro, ele não quer o animal.
E uma outra possibilidade é a inclusão, usar o tio. Então, ele quer sobremesas de Natal. Ele não quer enfeites de Natal, por exemplo, nessa busca. E aí, outras possibilidades. Você pode buscar dentro de um site, links parecidos, para intervalos, sites relacionados. Então, há uma possibilidade muito grande para aplicar nas expressões de busca. E aí, Luciana, aquilo. Oi, pois não? rapidinho, só vou transmitir aqui algumas perguntas para ti do chat para a gente fazer a mesma Sim, dinâmica, assim, para sim, vamos lá. a Letícia perguntou se é melhor pesquisar em inglês em termos com relação aos resultados, né? Se é melhor pesquisar em inglês. E a Maria Luísa está perguntando sobre os parênteses. Melhoram a pergunta se usar os parênteses? E, complementando a pergunta da Letícia, se eu estiver falando errado, pessoal, vocês me ajudem aí. Usar termos em inglês para pesquisas sobre o Brasil faz sentido, né? É melhor, enfim. Então, são essas duas questões. Tá, Tem um outro comentário aqui que eu tô tentando compreender, eu já falo. tá. Então, Letícia, sobre pesquisar em inglês. Tem algumas variáveis que você precisa considerar. A primeira delas é qual o recorte da sua pesquisa. Se você está pesquisando no universo Brasil e a base que você escolheu é a Cielo, por exemplo, ou o Google Acadêmico, que é muito mais completo que a Cielo, você não precisa fazer a sua busca em inglês. Então, tudo depende do recorte da sua pesquisa. Agora, por exemplo, essa pesquisa que eu estava fazendo, o recorte era mundo, ele não tinha uma localidade, uma geografia específica no recorte. Por isso que eu precisei fazer em inglês, porque aí o inglês é o idioma universal da pesquisa científica. Então, você precisa pensar nisso. Qual é o recorte da sua pesquisa? Isso que vai te responder se é português ou inglês. A outra questão sobre os parênteses. Os parênteses servem para unir e separar expressões dentro de uma expressão grande. Como que é o nome dela mesmo, Altair? Maria Luísa. Maria Luísa. Então, aqui, por exemplo, olha só, considera que a gente começa só com o lixo eletrônico. Quando eu vou abrir uma subexpressão aqui dentro, eu preciso abrir um parênteses. Então, tem dois parênteses, porque um abre aqui e já fecha aqui, tá vendo? Antes do 5D. O segundo parênteses vai fechar só aqui antes do end. Então, os parênteses, eles são a sintaxe da expressão. Eles servem para a base entender, e eles são um problema imenso. É quase uma matemática montar esses parênteses, porque um parêntese fora do lugar já dá erro de sintaxe na base. E a base fala só erro de sintaxe. Ela não fala onde está o erro. Então, os parênteses servem para separar um tema do outro, um termo do outro, e juntar como realmente uma matemática dentro da expressão. Eles são extremamente importantes. Isso também depende da especificidade da sua busca. Se for, por exemplo, eu vou voltar naquela expressão lá atrás. Aqui, por exemplo, essa busca, feminismo em de movimento, mulher negra. Eu não usei nenhum parênteses nessa expressão. E não usar parênteses nessa expressão não tornou ela mais fraca. Eu não precisei usar parênteses porque ela é uma expressão mais simples. Então, o que vai te dizer sobre os parênteses é o quão específico você precisa ser, o quão específica você precisa ser na sua busca. Se você tem um monte de termo aqui, como eu tinha, desse monte de tipo de plástico, e aí você vai precisar de parênteses para desmembrar isso e depois juntar tudo. Será que eu consegui responder? Ah, sim, eu entendi, sim. Eu fiquei até tonta vendo tanto de parênteses. Mas ficou bem claro, assim, obrigada. Tá, imagina. Qual que é a próxima, Altair, que você estava decifrando? Foi um comentário da Gabi sobre
esses métodos, né, de pesquisa têm relação com o desenvolvimento de artigos científicos, né, no nível da faculdade. Mas eu estava falando também que esse tipo de estratégia, respondi para ela aqui no chat, também Tá. usamos nos projetos de pesquisa, extensão aqui do campus, né? E até mesmo em algumas disciplinas. É claro que você está mostrando aqui um exemplo de uma tese de doutorado, né? Que inclusive foi Isso. muito bem elogiada lá no departamento. Ah, Então ela é bem complexa, né? Mas a lógica que isso. você está mostrando, ela serve para Isso. outros níveis, né? De busca e pesquisa. Exatamente. A lógica, ela está por trás das pesquisas mais simples até as mais complexas. E essa expressão, ela nem é uma das maiores, ela é uma das medianas. Existiam outras com termos mais complexos. O fato é que quando a gente quer buscar uma coisa, a lógica ela serve para trazer aquilo o mais rápido possível e o mais claro possível. Então, é ter clareza e eficiência na busca. Pode ser desde uma informação simples, como outro dia meu pai me perguntou: nossa, em que Olimpíada mesmo que foi aquele atentado? Daí eu vou lá e faço a busca do meu jeito, com essa lógica. E ele: nossa, mas precisava de tudo isso? Falei: então, mas aí veio um resultado, eu não precisei ficar lendo um monte de coisa para encontrar aquilo que eu estava precisando. É nesse sentido que toda essa lógica de busca atua. Certo? Mais alguma pergunta? Não, perfeito. Acho que é isso. Tem Tá? alguns comentários lembrando de lógica de programação, faz todo sentido, né? Isso, Mas acho que de exatamente. dúvidas, por enquanto, não, Ciara. Desculpa. Tá certo. Não, imagina, tudo certo. A próxima parte é sobre como organizar a busca. Porque você pode saber fazer muito bem, mas se você não registrar, vai ser um problema imenso, porque vai cair na dúvida. Nossa, será que eu já li naquela base? E é o que vai ser pior? Não ter olhado ou ter que fazer novamente? Então, eu bato muito nessa tecla justamente pela eficiência da pesquisa. Você vai precisar desse tipo de registro depois, na hora da análise dos dados, na hora da análise dos artigos e na hora de encontrar tudo aquilo que você baixou. Então, vamos por partes. A primeira coisa, o que fazer? Criar listas, tanto de fontes como de palavras-chave. Então, por exemplo, aqui também é um exemplo pessoal, tá? Do meu doutorado. Eu fui numerando todas as fontes, todos os sites que eu queria. Então, eu já coloquei o nome e o site com o link, que era para depois não ficar procurando. Então, BTTD da Unicamp, BICT, USP, UFSCar, todas as bases que eu ia buscar. E aí fui fazendo uma lista. A outra lista foi com os termos que eu ia fazer a busca. Não são as expressões de busca aqui, são só os termos. E desses termos derivavam depois as expressões que está em outro arquivo também. E aí, depois que você cria as listas, você cria os quadros. Então, como criar um quadro? Você pega a fonte em que você vai fazer a busca, registra o termo que você buscou, o número de documentos recuperados e quais autores você baixou. Então, nossa, recuperou 38 documentos e só baixou 4. Por quê? Porque antes de baixar, eu já fui lendo. Então, aí eu li o título, li o resumo, li partes do artigo e fui filtrando para ver se realmente aqueles artigos que eu recuperei tinha a ver com o que eu queria. Porque, veja aqui, o termo é logística reversa, mas o meu tema era eletroeletrônicos, mas veio logística reversa de pneu, de lâmpada, de bateria, de coisas que não tinham nada a ver. Então, o segundo filtro, antes de baixar, é a leitura, é investir esse tempo. E aí aqui outro exemplo de quadro, no caso internacional, com os termos em inglês. A mesma coisa. E aí aqui uma pergunta que vocês poderiam fazer, olha, eu recuperei 10 documentos, mas tem 11 na lista. Ih, ficou louca de vez. Por que tem 11 aqui nesse caso? Porque quando você abre algumas bases, ele traz sugestões de artigos relacionados àquele termo,
só que foi recuperado com um termo sinônimo, vamos dizer assim. Algumas bases têm isso, e essa C6 da Suécia tem. E aí eu vi que um dos artigos era muito interessante, então eu já incluí na lista, porque foi aquele termo que trouxe aquele artigo. E aí, continuando, por exemplo, essa questão de ler o que está baixando. Quando eu busquei na Web of Science o termo PC reusado, e obtive 26 e só baixei 1, e eu li o resto antes de baixar, o que aconteceu? Quando eu busquei na base da Suécia, eu percebi que eu já tinha baixado aquele. Então, eu escrevi que é repetido, não baixei de novo. Então, é ir registrando passo a passo da pesquisa, com todos os termos que você vai buscando e nas fontes, já vai registrando no quadro. Isso facilita muito a vida depois. E aí, a segunda parte, aliás, segunda parte não, né? Parte 4 já, é como organizar o material recuperado. E essa organização é importante justamente na hora que você for procurar o arquivo para poder ler de uma maneira mais tranquila e com um olhar mais focado para já escrever a pesquisa, por exemplo, já escrever sobre aquele tema. E aí, quando a gente baixa um PDF, por exemplo, ele vem com aquele nome esdrúxulo, enorme, cheio de letras e números, umas coisas assim, descabidas, que você não sabe de onde que tiraram aquilo. E aí você salva automaticamente. Oi? Luciara, antes de prosseguir, Pergunta? temos mais uma perguntinha aqui da professora Daniela. Toda Sim. essa parte que você mostrou esses quadros organizando, né, fazendo registro, essa parte ela ficaria na metodologia, é isso? Ela serve também para encorpar a metodologia de um trabalho de pesquisa? Como que a gente poderia caracterizar esse ato, esse momento, né, que você está executando, né? Olha, eu não incluo geralmente na metodologia esse. Ele é realmente um passo muito pessoal, é um investimento de organização da pesquisa, sim, mas ele não é um método específico. No caso de método de pesquisa, por exemplo, não preciso, quando eu vou caracterizar a minha pesquisa, não vejo isso relacionado ao método da pesquisa, mas à organização da pesquisa. Eu digo que é um investimento no caso de depois, na hora de eu olhar esses artigos, né? E de não ficar com a dúvida de se eu já busquei em base, ou numa base ou na outra. Então, eu não incluí, por exemplo, pessoalmente na minha pesquisa, isso como sendo parte da metodologia, mas como um investimento de tempo mesmo. Perfeito. Acho que é bom talvez registrar, né, que toda essa lógica de organização ela serve para qualquer tipo de busca de material que a gente está fazendo na internet ou nas bases, né? Poderia ser outro tipo de material, né? Além de artigos, né? Por exemplo, filmes, vídeos, imagens, né? Esse registro é sempre importante, né? Isso, exatamente. É uma organização que vai ajudar depois quando você for usar esse material. Então, suponha, por exemplo, que você vá visitar um museu. E aí você registra todos aqueles quadros. E aí cada foto ganha um número. E quando você vai buscar, você baixa tudo no computador, tá tudo numerado, não te diz o conteúdo daquilo. Para ver o conteúdo, você precisa abrir a foto e aí você já vê, essa é a Mona Lisa, esse é o Inferno de Dante, e aí você vê as imagens. Então, nesse caso de imagens, por exemplo, o investimento de tempo seria renomear cada foto, trazendo o conteúdo dele. Então, é exatamente que com artigo é mais fácil, porque a gente está falando de autor, de título, de ano, né? Mas a imagem ela também demanda esse tipo de indexação, vamos dizer assim, que é essa descrição do conteúdo. E aí vai ajudar depois quando você for procurar. Você não precisa olhar aquela imagem de novo, você já tem o nome, por exemplo. Perfeito. Certo? Beleza. Então aí eu baixei de qualquer jeito. Ixi, não encontra mais, né? Porque se você baixa o arquivo com aquele nome estranho, cheio de letras e números, nem no Ctrl L que a gente está acostumado a fazer não vai achar.
porque ele não vai procurar no título, ele só procura no título, ele não vai achar o conteúdo, né? Então, a primeira coisa que eu faço, em termos de organizar o material recuperado, é criar um padrão. Então, para mim, que venho da biblioteconomia, a ABNT é uma coisa muito natural, muito fácil. Eu sei que não é para todo mundo. Por isso que eu friso de criar um padrão. Então, é criar um padrão que para você faz sentido e que vai te ajudar naquele momento de organização. Então, a primeira coisa é criar um arquivo contendo todas as referências, e aí, por referência, eu me refiro, no mínimo, autor, data e título da obra, porque é o jeito de você encontrar aquilo depois. Incluindo também esse quadro referencial que eu mostrei agora há pouco, com a fonte consultada, o autor e o ano que você recuperou. E também já investi um pouquinho de tempo fazendo uma listagem final das referências em ordem alfabética. Porque a hora que você for escrever o texto da pesquisa, por exemplo, do projeto, do TCC, da monografia de um artigo científico, e citar um daqueles documentos, a referência já está pronta, você não precisa parar e fazer de novo. Outra coisa que eu uso bastante são as pastas temáticas, porque a gente tem uma estrutura de arquivos nos sistemas operacionais, aí o Windows, Linux, Apple, né, o Mac, que possibilitam criar quantas pastas você quiser. Então, não precisa baixar tudo na área de trabalho, por exemplo, virar aquela confusão que você não vai achar nada depois. Já cria uma pasta e vai colocando tudo dentro. Então, sempre o que importa na organização é o padrão. Escolheu aquele padrão, segue de cabo a rabo, só isso. Então, por exemplo, uma lista final com as referências nacionais que eu recuperei naquelas buscas. E aí, tudo em ordem alfabética aqui. Isso aqui eu fiz logo depois que já fui baixando. Então, qual era a minha rotina? Encontrei um artigo que me interessa. Abro ele, antes de baixar, olho tudo, vejo, esse realmente interessa. Já olho, autor, título e ano. Já baixo com esse nome, na pasta que eu criei para aquilo. Antes de fechar o artigo, já vou nesse Word e já crio a referência bibliográfica. Era essa a rotina, por isso tanta organização. E aí, as referências internacionais, eu separei propositalmente, porque tinha a ver com o recorte da minha pesquisa. E aí cai naquela pergunta da Letícia sobre o idioma na busca. Então, eu fiz busca em português e em inglês e separei também o conteúdo delas, né? O que eu recuperei. Por isso aqui uma lista só de referências internacionais. E aí tem outra questão muito legal, que são as referências citadas. E o que é isso? Quando a gente está fazendo uma pesquisa e a gente ainda não conhece muito sobre o tema, não sabe bem os termos que eles usam, quando eu falo eles, são os autores, né? Quem publicou sobre aquele tema. É interessante abrir os documentos e lendo, e também nas referências que eles citaram. E aí, dentro daquelas referências, e conhecendo os termos, e ver já naquelas referências se tem alguma coisa que te interessa. Se tem, já vai e busca. Então, eu fiz uma lista com todas as referências citadas. Então, todos os artigos que eu li e achei trabalhos interessantes, eu separei nessa lista de referências citadas. Que aí, por que eu separei? Que era para eu perceber por qual caminho eu cheguei naquele trabalho. Não foi numa busca direta, usando uma expressão de busca direta. Foi dentro de um outro trabalho. A gente costuma chamar isso de bola de neve, vamos dizer assim. Porque um trabalho, você lê aquele trabalho, te leva a 3, aqueles 3 te levam a mais 6, que te levam a mais um monte. Então, esse é um jeito de aumentar a eficiência da pesquisa, indo dentro de trabalhos que já estão no tema correto. Você não precisa desvendar mais termos. Porque se vocês vão lendo os títulos, vai vendo que cada um fala de um jeito sobre a mesma coisa. E aí são aqueles termos sinônimos. Tudo bem até aqui, nessa organização? Tá tudo bem. Tem duas perguntas, Lucia. Sim. Uma é se está sendo gravada, né? A gente está gravando, sim. Depois a gente vai ver a forma de disponibilizar, for melhor.
E a Mayara fez uma pergunta sobre o Mendeley. Mendeley. Isso, Mendeley, exato. O que você acha do uso dos gerenciadores de arquivo? Eu achei mesmo que alguém ia perguntar, porque eu não separei para falar. Eu gosto muito do Mendeley, eu acho que ele facilita muito a nossa vida e ele facilita tanto que às vezes a gente cai na preguiça. Então, por que eu digo isso? Porque ele traz uma estrutura de arquivos própria, ele cria todas as pastinhas para você, ele padroniza todos os títulos dos documentos, ele cria as referências, ele cria tudo. Então, quando você automatiza, você precisa também conhecer antes de usar a automatização. Por que eu te digo isso? Porque pode acontecer em algum momento de a nuvem não estar funcionando, a internet não está funcionando, o Mendeley funciona em nuvem. Então, se naquele dia nada da internet está funcionando, a sua pesquisa não vai, né, vai parar, como que você vai ler o trabalho? Como você vai citar? Então, eu gosto do equilíbrio. Eu gosto de usar o Mendeley, mas eu também gosto de conhecer o que tem por trás dele, que é essa organização que eu estou ensinando. Eu tive um professor no cursinho que me marcou bastante, é por isso que eu dou esse exemplo. Ele falava assim: tem o método orelha e tem o método prático. Você pode saber o método prático, que usa a fórmula. Você pega o que você quer, insere na fórmula, né? Matemática é muito assim. E você tem o resultado. E o método orelha, você vai chegar no mesmo resultado, mas vai fazer na mão. Ele fala, você vai fazer na raça essa equação e vai chegar no mesmo resultado. Então, é importante saber usar a equação? É importante usar o Mendeley? Mas também é importante saber usar e saber fazer tudo isso sem o Mendeley. E aí tem o Mendeley, tem o Zotero, deve ter outros também, são vários. Eles realmente facilitam a nossa vida. É só uma questão de estar pronto para qualquer coisa, qualquer imprevisto, sabe? Nesse sentido mesmo, esse tipo de organização. Certo? Beleza. E a outra parte da organização se refere à estrutura de arquivos. Então, vamos ver na prática como que tipo de estrutura de arquivos que eu criei no caso. Então, por exemplo, lá dentro de uma pasta do projeto, eu tinha a pasta sobre o levantamento bibliográfico. Dentro de levantamento bibliográfico, eu criei pastas temáticas. Então, por que tantos temas? Porque eu estava no início da pesquisa. Eu não sabia direito o que eu ia pesquisar de fato, qual era o recorte, qual era o foco da pesquisa. Então, eu fui buscando diferentes temas. Por isso, cada tema, uma pastinha. Depois, só lá no penúltimo ano que eu fui decifrando melhor, refinando e vendo qual caminho eu queria, né, para a pesquisa. E aí, uma das pastas era especificamente sobre eletroeletrônicos, que é aquela busca que eu estava dando exemplo. E aí eu separei nacional, internacional, tem outras pastas, porque eu também recebi indicações de bibliografias, e aí eu coloquei em pastas diferentes, eu separei isso também, para não confundir. E aí, por exemplo, dentro da pasta internacional, dentro de eletroeletrônicos, vocês veem aqui os artigos que eu baixei. E aí, todos com os nomes padronizados. Então, o autor, o ano e o título. E aí, por exemplo, lá em levantamento bibliográfico, outra coisa que eu busquei foram leis, diretivas, normas. Eu também separei em nacional e internacional. E aí, dentro de nacional, os diferentes tipos de legislação, porque não existe só lei, existe decreto, instrução normativa, portarias, resoluções. E aí, dentro da pastinha de lei, todas as leis relacionadas àquele tema, também com os nomes padronizados. É isso. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Na verdade, acabou. A grande pergunta é: vale a pena ser organizado?
Porque muita gente me fala, nossa, mas eu vou perder um tempo imenso organizando tudo isso, organizando a busca, registrando tudo isso, registrando referências bibliográficas. Então, para que registrar tudo isso, né? Na biblioteconomia, a gente fala que quando você investe 1 hora na organização, você ganha 4 horas depois, quando quiser encontrar tudo que você salvou. E aí fica igual a tirinha aí do Armandinho, de quantidade versus qualidade. Quantidade não é qualidade, meu amigo. A gente pode comer muito, estar mal alimentado. Ter muita informação e estar mal informado. Que é aquela questão da internet. A gente tem muita informação e se não souber buscar, a gente vai estar mal informado. Não vai achar o que realmente quer, o que realmente importa. Certo? Era isso. Mais dúvidas? Bom, primeiro agradecer novamente, Luciara, pela fala, pelas informações compartilhadas, enfim. Acho que se você tiver mais um tempinho, eu queria abrir aqui para perguntas. O pessoal está fazendo uns comentários aqui. E aí, pessoal, fica aberto o momento para vocês abrirem o microfone e fazerem a pergunta. Quem não se sentir à vontade de usar o microfone pode escrever que eu leio aí, mas fiquem à vontade. Boa tarde, eu queria parabenizar pela apresentação, adorei. E bom que estão gravando, porque acho que é uma apresentação válida para mostrar para qualquer orientando, assim, eu fico em pânico de ensinar isso para eles, e tudo isso que você falou e tal, foi um processo árduo para mim no mestrado, ninguém me ensinou isso, e até chegar nesses apontamentos, né, sacar desde palavras, putz, eu tenho que listar aqui as palavras-chave, as bases, desde esse princípio, assim, ninguém me falou e eu tive que ir engatinhando e para desenvolver todo esse processo. Então, é maravilhoso ter esse conteúdo. Eu tenho duas colocações para sou a Maiara, fui eu que falei do Mendeley, então, já que eu estou falando isso, vou fazer o apontamento, porque eu sou dessas pessoas que salvam as coisas de qualquer jeito. E perguntei do Mendeley porque foi ele que salvou minha vida, na verdade, né? Eu baixava as coisas numa pasta e depois, através dele, eu renomeava e organizava em pastinhas e tal. O meu Mendeley é todo cheio de pastas e subpastas temáticas também. E ele ajuda nessa coisa da citação e da referenciação, né? Salva vidas. Isso. Mas, a princípio, eu não mostro eles de cara para os meus orientantes, porque eu sou dessa ideia que você falou de ensinar eles a fazer primeiro, do jeito que tem que fazer, e depois ir para a parte que é fácil, assim. Eu, como já tenho esse domínio, essa organização, uso ele bastante, mas eu acho que é o segundo passo mesmo. E outra colocação que eu queria fazer, que eu achei bem interessante, que você levantou sobre a pergunta, né, saber o que procurar e tudo mais. Na minha dissertação, eu pesquisei um assunto muito restrito, que é aquele tema que você vai na base de dados e encontra nada, zero, assim. Eu lembro que na época eu fiquei bastante desesperada e até fiz um curso, uma formação na biblioteca da ECA, e aí a própria bibliotecária, ela ficou em choque, assim, que não encontrava nada. E aí eu falei, nossa, se ela tá desesperada, eu então... E aí a solução que eu encontrei foi de fazer uma lista de palavras-chave semelhantes, né? Então eu busquei termos semelhantes. Então muitas vezes a gente não vai achar o termo específico, né? Então só para passar isso para os alunos que é uma coisa complexa mesmo e muitas vezes você tem que achar sinônimos, né? E coisas assim. E foi a solução que eu encontrei para minha dissertação e no final acabou dando certo. Mas parabéns, só para pontuar essas duas coisas. Agradeço, Maiara, agradeço mesmo. É exatamente isso, é um percurso, né? E desmembrando o tema também é um caminhar, e tanto o tema quanto os termos que a gente usa é
é um percurso a se correr e a percorrer, e a gente tem que ir registrando mesmo. Luciara, tem duas comentários tem vários comentários no chat, né? Mas tem um aqui do Mikael, ele perguntando, né? Você recomenda algum período específico para fazer essa organização da pesquisa, essa organização do material? Ele fala assim, na hora de projetar a pesquisa ou na análise dos dados, qual que é o melhor momento para sentar, parar e fazer essa organização que vai economizar tempo lá na frente? E o Roberto Duarte pediu o teu e-mail. Se você pode disponibilizar o e-mail, estava ali no final da apresentação, né? Mas talvez colocar aqui no chat. Posso disponibilizar essa apresentação também, se puder, se vocês quiserem, tá? Posso deixar disponível. E o meu e-mail é fácil, luciaragigante@gmail.com. Quanto à pergunta do Mikael, né, sobre a organização, o quanto antes, melhor. Então, começou hoje a sua busca, é hoje que a organização começa. Não deixa nada para depois, porque depois você não vai lembrar. Então, por exemplo, uma outra coisa que eu não falei é que faça tudo isso com tempo. Eu estou com 10 minutos de janela agora entre uma aula e outra, vou aproveitar. Só aproveite se você tiver disposição para já registrar o que você está fazendo. Não aproveite janelas pequenas sem tempo para o registro, porque vai se arrepender, só por isso. Para não ter que voltar na dúvida do já fiz isso, não fiz. Então, eu costumo falar que uma boa pesquisa é aquela que conta com muitas horas bunda na cadeira. É simples. Quanto mais você se dedicar em termos de tempo, maior a qualidade. Então, você aumenta a qualidade e a eficiência também com o tempo. É óbvio, mas é um esforço. Então, já vai começar a busca, já começa a organização. Não deixa para depois. O depois é catastrófico, porque aí você não vai encontrar os artigos, você vai querer analisar mais onde eles estão, como estão organizados, quais são, e aí o que era pequenininho fica imenso. Então, já começa desde o começo. O Gustavo fez mais uma pergunta aqui. É legal ter a estrutura de arquivo antes de começar a pesquisar? Acho que é a estrutura do texto. Gustavo, eu não entendi, do texto ou do registro? Das pastas, né? Acho que das pastas. Perfeito. Então, a estrutura você vai criando conforme vai encontrando. Então, por que eu digo isso? Porque um termo, ele pode se desmembrar em ter 3 subtemas, por exemplo. Você percebe que ele conversa com outros temas. Então, vai deixando isso flexível. Não precisa enrijecer essa estrutura de arquivos. Você vai criando conforme necessita, tá? É importante que ela converse com a busca e com os seus resultados que você está recuperando. Só isso. Sempre pensar que é para facilitar. Se você criou uma pasta de antemão porque acha que vai ter coisas naquela pasta e aí não tem nada, você fala, ai meu Deus, não tem nada naquela pasta, e agora? Isso não é um problema. Exclui a pasta, gente. Então, seja flexível nesse sentido, entendeu? As coisas vão caminhando juntas, tanto a organização como a busca e as pastas. Tá? Mais perguntas, mais comentário, pessoal? Fiquem à vontade. Acho que tem mais um tempinho, né, Luciana? A gente está chegando já no teto, mas vamos abrir mais uma vez. Então, já que está no silêncio, eu fico incomodado, né, com o silêncio, eu vou acabar fazendo um comentário aqui, /pergunta, talvez para você explorar, que é sobre uma coisa que me marcou quando eu vi a sua oficina lá no DPCT, né? Que foi uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Criar esse padrão de nomear os arquivos, né? Isso ajuda muito, né? E aí você disse que não tem exatamente uma regra, né, para fazer isso. Mas assim,
enfim, como que seria qual que é a sua sugestão, né? Você falou do autor, ano, mas quais são as outras possibilidades? O que você enxerga Isso. que é mais fácil, né? Ter o título ou não ter, ou a gente fazer um comentário em vez de colocar o título do arquivo, enfim. O que você pode dizer aí? A primeira coisa é pensar que o título do arquivo ele tem que ser quase como um Twitter. Ele tem que ter poucos termos. Porque se você coloca muita coisa, dá erro. E isso já aconteceu comigo. O título era imenso, eu coloquei o título inteiro. O Windows deu um erro fatal que perdeu o arquivo e ele não recuperava mais em lugar nenhum. Então, uma dica é colocar poucas coisas. Então, às vezes, não colocar o título inteiro. O autor e o ano eu acho muito importante porque já me ajuda naquela organização em ordem alfabética. É uma coisa que para mim é importante de eu visualizar, tanto na organização da pasta em si, como na organização das referências. Então, colocar primeiro o autor e o ano eu acho essencial. O que eu comecei a fazer no começo, antes de eu dividir todas as pastas, era colocar o tipo do arquivo. Então, por exemplo, eu colocava o ano, o autor, o título, e eu colocava tese, lei, dissertação, resolução, porque naquele primeiro momento eu ainda não tinha ideia do tanto de coisa que eu ia chegar. E aí eu comecei a ver que estava virando uma bagunça, que estava ficando numa pasta só, coisas diferentes, e aquilo não estava sendo legal. Então, eu também desmembrei a minha organização de pastas a partir desse começo, de ver quais eram os tipos de fontes que eu estava baixando. Então, o que eu coloco no título do arquivo é o que vai me ajudar. O ideal é que seja pequeno, justamente para que não ocorra erros aí de sumir a coisa. Tá certo. Mais comentários, pergunta, pessoal? A Grace está agradecendo aqui, né? O Silas também. Bom, acho que se não tem nem mais uma pergunta ou comentário, né, adicional, queria novamente agradecer, né, Luciara, pela fala, pela disponibilidade de tempo, por deixar a gente gravar, enfim, e se colocar à disposição. Acho que é isso. O Instituto Federal tá sempre de portas abertas, quando quiser voltar. Certamente mais para frente a gente vai fazer outros convites. É isso. Agradeço muito mesmo e fica aí para você talvez fazer um último comentário, uma mensagem, enfim, o que você quiser. Eu agradeço o convite e também a disponibilidade de todos vocês por estarem aqui essa tarde comigo, com a gente, todos juntos, falando sobre isso que para mim é muito legal, muito excitante, vamos dizer assim, no sentido de curiosidade, de investigação, de ir atrás, né? E dúvidas, fiquem à vontade para me escrever no e-mail, eu estou aberta, tá? É isso. Agradeço mesmo. Legal. Acho que talvez Sim? seja legal falar também, não sei se me permite, né, para o pessoal te seguir no Instagram lá, porque você está produzindo vários conteúdos também bem interessante, né? Talvez depois a gente pode compartilhar. Acho que é isso. Eu agradeço. Então tá, pessoal. É isso. Muito obrigado. E até a próxima, né?